Em meio à selva de pedra de São Paulo, onde ambição e progresso ditam o ritmo da vida, um jardim secreto floresce, guardando não apenas segredos da natureza, mas também as lembranças de um amor interrompido. Isabela dedicou sua vida à ciência, buscando nas plantas a cura para o sofrimento que assola sua família. Rafael construiu um império tecnológico, mas o sucesso deixou um vazio que o passado insiste em preencher. Um reencontro inesperado acende uma faísca em corações outrora unidos, mas a mágoa e as feridas do tempo erguem barreiras. Poderá a força da ciência e a resiliência da natureza curar as cicatrizes do passado e fazer um novo amor florescer em meio às coincidências da vida? Prepare-se para mergulhar em uma história onde o destino tece seus fios de maneira surpreendente e onde o amor encontra seu caminho, mesmo nos jardins mais inesperados de São Paulo. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comente de onde você está assistindo. O crepúsculo tingia os edifícios de São Paulo com tons de laranja e roxo, enquanto a cidade se acendia em um mar de luzes que se estendiam até onde a vista alcançava. No vibrante centro de pesquisa da Flora Futura, uma startup de biotecnologia botânica que ocupava um espaço modesto, mas pulsante de vida, Isabela Lima, aos 32 anos, debruçava-se sobre amostras de tecido vegetal. A intensidade de seu olhar podia competir com o brilho do microscópio que a ajudava a desvendar os segredos da natureza. Seus óculos finos escorregavam no nariz e os fios rebeldes de seu cabelo castanho escuro caíam sobre o rosto, insistindo em atrapalhar sua concentração. Doutora em botânica molecular, Isabela era uma força da natureza. Sua vida dedicada à pesquisa incansável de plantas medicinais e seus compostos bioativos, buscando um caminho para revolucionar tratamentos de doenças degenerativas que a medicina tradicional ainda não alcançava. O ar no laboratório tinha um cheiro peculiar, uma mistura de terra úmida, extratos vegetais e o aroma metálico dos reagentes, um perfume familiar e reconfortante para Isabela. A Flora Futura era mais do que uma empresa. Era o seu sonho cultivado com suor e paixão, nascido de anos de estudo e, mais dolorosamente, da luta diária de sua mãe, Dona Ana, contra uma rara e progressiva doença neurodegenerativa que aos poucos roubava sua memória e coordenação motora. Isabela sonhava em encontrar uma cura, ou, ao menos, um tratamento que trouxesse dignidade e qualidade de vida à sua mãe e a tantos outros que viviam na sombra daquela condição. Cada tubo de ensaio, cada experimento, era um passo em direção a essa esperança. Aquele dia, porém, carregava um peso extra, uma tensão sutil que a acompanhava desde o café da manhã. O correio havia trazido um convite formal, com o timbre elegante e imponente da Visão Investimentos, uma das maiores e mais influentes empresas de capital de risco do país. Era para um evento de lançamento de um novo fundo de investimento em inovação, onde as startups mais promissoras do cenário tecnológico brasileiro seriam apresentadas a grandes nomes do mercado e potenciais investidores. Isabela, com sua conhecida aversão a eventos sociais e holofotes, nunca teria sequer considerado ir. Mas o convite vinha com uma observação em negrito, um detalhe que fez seu coração falhar uma batida. Com a presença especial de Rafael Brandão, CEO da Nova Aurora Tecnologia. O nome, como um trovão distante, ecoou no silêncio do laboratório, reverberando em sua mente. Rafael Brandão, 9 anos. Fazia 9 anos desde a última vez que ela o vira, desde que sua vida virou de cabeça para baixo. Não foi uma escolha direta entre ela e a carreira dele, como muitos supunham ou como ela, por vezes, preferia acreditar para aplacar a dor. Foi um mal-entendido, uma tragédia familiar em sua própria família. O colapso financeiro inesperado dos negócios do pai e uma doença grave que acometeu sua mãe, que o levou a partir sem explicações, cortando todos os laços de forma abrupta e dolorosa. Naquela época, Rafael era seu colega de laboratório na universidade, seu parceiro nas longas noites de estudo no campus da USP.
O amor que florescia em meio a tubos de ensaio, microscópios e conversas sobre o futuro da ciência. Ele era o filho de uma família outrora abastada, que da noite para o dia se viu à beira da ruína, forçando-o a assumir responsabilidades enormes e a mergulhar em um mundo de negócios que ele antes não conhecia, puxando-o para longe do sonho de pesquisa que compartilhavam. Ele simplesmente desapareceu de sua vida, deixando-a com perguntas sem respostas e um vazio dilacerante. Isabela sentiu o amargo sabor de uma mágoa antiga, uma ferida que ela tentava disfarçar com a couraça de sua dedicação à ciência. Ela o havia amado profundamente, e a ausência dele, tão repentina e inexplicável na época, deixara uma cicatriz em sua alma. Com o tempo, ela se dedicara inteiramente à pesquisa e ao cuidado de sua mãe, construindo a Flora Futura a partir do zero, tijolo por tijolo de suor e determinação. Aquele convite era a materialização do seu passado, uma ferida que ela acreditava ter cicatrizado, mas que agora pulsava novamente. Ela amassou o papel com raiva contida, jogando-o na lixeira de resíduos. Tentou se concentrar novamente nas amostras de tecido vegetal, mas o rosto de Rafael, seus olhos intensos e o sorriso que ela tanto amou e odiava invadiram sua mente. Seria ele capaz de olhar para ela como se nada tivesse acontecido? Ou ele teria mudado, a ponto de ser irreconhecível? A curiosidade, misturada à relutância e ao medo, a corroía por dentro. A Flora Futura precisava de investimento. A chance de apresentar seu projeto a um nome como Rafael Brandão, um dos maiores financiadores de tecnologia do país, por mais dolorosa e desconfortável que fosse a ideia de encará-lo, era irrecusável para o futuro de sua empresa e a esperança de sua mãe. Amassado, o convite que ela resgatou do lixo com um suspiro resignado tornava-se um símbolo da sua nova e talvez derradeira chance. O futuro da sua pesquisa e indiretamente da sua mãe estava em jogo. O salão de eventos da Visão Investimentos, localizado no coração financeiro da Avenida Paulista, exalava uma opulência discreta, mas inegável. Lustres de cristal refratavam a luz em 1000 pontos cintilantes, criando um ambiente de sofisticação. O burburinho de conversas empolgadas, entremeado por risadas educadas e o tilintar de taças, preenchia o ar. Isabela Lima, em seu vestido simples, mas elegantemente cortado, sentia-se um peixe fora d'água, uma figura discreta em meio a ternos caros de grife e joias cintilantes que pareciam competir por atenção. Ela não estava ali por luxo, ostentação ou prestígio social, mas por um propósito infinitamente maior: o futuro da Flora Futura e, acima de tudo, a esperança para sua mãe. Seu olhar, uma mistura de determinação e uma ponta de ansiedade, varreu o ambiente até que ele o encontrou. Rafael Brandão. Ele estava no palco principal, ao lado do CEO da Visão Investimentos, um gigante do mercado financeiro. A postura de Rafael era firme e imponente, exalando a confiança tranquila de quem construíra um império do zero. Os 9 anos que se passaram o haviam transformado drasticamente, mas de uma forma que só realçava sua presença. Ele estava mais maduro, seus cabelos escuros bem cortados e ligeiramente grisalhos nas têmporas realçavam seu rosto marcado, e seus olhos castanhos escuros pareciam carregar a profundidade de experiências vividas e superadas. A pele morena, o corpo atlético discretamente evidenciado pelo terno de corte impecável, compunham a imagem de um homem lindíssimo e inquestionavelmente bem-sucedido. Quando Rafael se moveu pelo salão, cumprimentando investidores e acionistas com um sorriso cordial e profissional, o olhar dele, de repente, encontrou o dela. Por um segundo que pareceu uma eternidade, a compostura profissional de Rafael vacilou. Seus olhos se arregalaram levemente e um lampejo de surpresa seguido por algo mais. Talvez reconhecimento, talvez culpa ou uma dor antiga, cruzou seu rosto. Ele parou, a mão estendida no ar, no meio de um cumprimento. Isabela, no entanto, manteve a sua máscara de frieza,
Uma barreira que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ela não iria dar a ele a satisfação de ver a dor que ele havia causado, nem a confusão que a assaltava. Desviou o olhar com uma naturalidade forçada, concentrando-se em um estande próximo que exibia plantas em miniatura cultivadas em cápsulas de biotecnologia. Ela não se aproximaria, não o procuraria. Se o destino quisesse que eles conversassem, que fosse ele a dar o primeiro passo, a quebrar o silêncio de tantos anos. E ele deu. Com uma determinação visível em seu porte, Rafael se desvencilhou da multidão de admiradores e caminhou diretamente em sua direção. A cada passo, o coração de Isabela batia mais forte, uma batida que ecoava em seus ouvidos. Rafael. Isabela. Sua voz, profunda e familiar, a fez estremecer, despertando memórias que ela havia guardado a 7 chaves. Não esperava te encontrar aqui. Isabela o encarou, seu olhar tão penetrante quanto o dele, desafiando-o a ver além de sua fachada. Isabela. Nem eu, Rafael. Sua voz era calma, mas com um gume de aço afiado pela mágoa. Suponho que a nova Aurora Tecnologia agora lida com investimentos em todas as áreas? O que te trouxe para o mundo das plantas? Ele ignorou a ironia mordaz, seus olhos fixos nos dela, buscando uma conexão. Rafael. O destino tem seus próprios planos, não é? Soube que você fundou a Flora Futura. Fico feliz por você ter alcançado o seu sonho. Isabela. Não se preocupe com minha felicidade. Preocupe-se com a sua empresa. E não há nada a discutir, Rafael. Não temos nada em comum há muito tempo. Ela fez menção de se afastar, mas Rafael a segurou gentilmente pelo braço. Um toque leve, mas firme, que enviou um arrepio pelo corpo dela. Rafael. Isabela, eu sei que o passado... Ele hesitou, buscando as palavras certas, a voz ligeiramente embargada. Eu sei que te devo muitas explicações, mas não foi uma escolha, eu não te abandonei por ambição. Isabela. Não foi uma escolha. Ela o interrompeu, a voz baixando para um sussurro carregado de dor e mágoa acumulada. Você simplesmente desapareceu, Rafael. Sem uma palavra, sem um adeus. Sumiu do mapa como se nunca tivesse existido. O silêncio pesou entre eles, mais pesado que as palavras. Ele soltou o braço dela, seus olhos marejados de uma dor que ela não esperava ver. Rafael, eu sei, fui um covarde. Mas a minha família... Houve uma crise terrível e inesperada. A empresa do meu pai faliu da noite para o dia. Minha mãe ficou doente de repente. Eu precisei assumir responsabilidades enormes, me afastar de tudo que eu conhecia, inclusive de você, para tentar reerguer o que sobrou. Eu não soube como lidar, como explicar, como te manter no meio do meu caos. Eu me arrependi amargamente todos os dias. Eu te procurei depois, mas você já tinha cortado todas as pontas. Isabela o olhou, atordoada. Aquela era a primeira vez que ele mencionava algo sobre o verdadeiro motivo de sua partida. A revelação trouxe uma pontada de surpresa, um vislumbre de uma outra realidade, mas a mágoa ainda era forte demais para ceder completamente. Isabela. Não sei por que você está me contando isso agora, depois de tanto tempo. É tarde demais, Rafael. Nossas vidas seguiram caminhos diferentes. E a minha eu a dedico à Flora Futura. É o que me resta. Ele assentiu, seus olhos fixos nos dela, com uma determinação que a surpreendeu. Rafael. Eu sei. E admiro o que você construiu. Eu li sobre a sua pesquisa com extratos botânicos para doenças neurodegenerativas. É brilhante. A nova Aurora Tecnologia, através do nosso novo fundo de investimento, está procurando projetos com esse potencial de impacto social e humanitário. Isabela sentiu o coração acelerar. A ironia da situação era quase palpável. Ele, o homem que a havia partido, e agora ele estava oferecendo uma ponte para o seu maior sonho. Isabela. Não misture negócios com o passado, Rafael. Rafael. Não misture então. Ele deu um passo à frente, sua voz suave, quase um apelo.
Pense na sua pesquisa, Isabela. No que ela pode fazer pela sua mãe. Pense na Flora Futura, no seu potencial de mudar o mundo. Pense nas pessoas que você pode ajudar. Me dê uma chance para provar que posso ser um parceiro profissional digno de sua confiança. E talvez para finalmente te explicar tudo o que aconteceu e por que fui tão estúpido. A proposta era grandiosa e, mais importante, irrecusável. A esperança para Dona Ana, a possibilidade de levar a Flora Futura a um novo patamar, de transformar sua pesquisa em tratamentos reais para milhares de pessoas, era um chamado mais forte que sua mágoa. Ela o olhou, um longo olhar que tentava desvendar os mistérios daquele homem que era ao mesmo tempo tão familiar e tão estranho. A dúvida pairava, mas a urgência da situação de sua mãe falava mais alto. Isabela. Amanhã, no seu escritório. Não mais que 1 hora. E sem sentimentalismo, Rafael. Apenas negócios e fatos. Ele assentiu, um brilho de esperança acendendo em seus olhos, uma promessa silenciosa de que faria valer a pena. Rafael, estarei esperando. E prometo que você terá todos os fatos. O escritório de Rafael na Nova Aurora Tecnologia era tão imponente quanto o homem. Uma vista panorâmica de São Paulo se estendia além das janelas do 30º andar, enquanto obras de arte modernas adornavam as paredes, e a quietude do espaço, apenas quebrada pelo suave zumbido da tecnologia, era onde grandes decisões eram tomadas. Isabela chegou pontualmente, sua postura profissional inabalável, vestindo um blazer que lhe dava ares de autoridade. Ela trazia consigo não apenas pastas e gráficos, mas a bagagem de 9 anos de dor e dedicação. A reunião, a princípio, seguiu o script rigoroso que ela havia imposto. Isabela apresentou a Flora Futura, seus projetos de pesquisa mais promissores, os avanços nos ensaios pré-clínicos com os compostos bioativos. Rafael, por sua vez, demonstrou um conhecimento impressionante do setor de biotecnologia e uma paixão genuína por projetos de impacto social. Ele não era apenas um empresário. Ele era um visionário que entendia a ciência por trás do lucro. Mas a formalidade começou a se esvair à medida que a conversa se aprofundava. Eles se pegaram discutindo nuances de biotecnologia botânica, os desafios de financiamento para startups com grande potencial de inovação, e até mesmo a importância da pesquisa básica em um país como o Brasil. As horas voaram sem que percebessem. A sintonia intelectual entre eles era inegável. A química que os unia no campo científico, tão forte e eletrizante quanto antes, parecia ter resistido ao tempo. Rafael. Isabela, o projeto da Flora Futura não é apenas viável, é essencial para o futuro da medicina. A Nova Aurora quer investir pesado, não apenas com capital, mas com toda a nossa estrutura de pesquisa e desenvolvimento. E mais do que isso, quero que seja uma parceria de longo prazo. Não apenas um investimento, mas uma colaboração estratégica para revolucionar o tratamento de doenças degenerativas. Isabela o olhou, uma mistura de fascínio e cautela ainda presente em seus olhos. Ela precisava entender o real motivo por trás daquele interesse renovado. Isabela. Qual é o interesse real da Nova Aurora em biotecnologia botânica, Rafael? Vocês são conhecidos por tecnologia de ponta em inteligência artificial e softwares, não por jardins ou extratos de plantas. Rafael sorriu, um sorriso que aquecia o coração de Isabela e que ela tanto sentia falta em sua vida. Não um sorriso de flerte, mas um de genuíno entusiasmo. Rafael. Minha visão sempre foi que a tecnologia deve servir à vida, Isabela. E depois de tudo que minha família passou, a ruína financeira, a doença da minha mãe que me levou a sair de tudo e a reerguer a Nova Aurora, percebi que o futuro da medicina está em soluções integradas, que combinem o melhor da tecnologia e da natureza. A Flora Futura, com sua pesquisa em bioativos, é a peça que faltava para completar esse quebra-cabeça. Eu não sou um empresário comum, Isabela. Eu sou um cientista de coração que se viu obrigado a virar empresário para sobreviver e para honrar minha família. E eu quero que você lidere isso. A proposta era grandiosa.
A Flora Futura receberia não apenas o apoio financeiro substancial e a estrutura de ponta da Nova Aurora, mas também acesso a tecnologias de ponta em análise de dados e inteligência artificial para otimizar suas pesquisas, permitindo que os estudos de Isabela fossem acelerados a uma velocidade que ela jamais sonhara, com foco especial na doença de Dona Ana. O projeto seria transformado em uma iniciativa de impacto social da Nova Aurora, visando a democratização do acesso a tratamentos inovadores. Isabela: se aceitar, quero garantias, Rafael. Que a pesquisa não será desvirtuada pelo lucro. Que o foco será sempre no bem-estar do paciente, não apenas em patentes. E que a Nova Aurora se comprometa com um projeto de acesso a tratamentos para famílias de baixa renda e sistemas públicos de saúde. Não é apenas sobre a minha mãe, é sobre todos que sofrem. Rafael a encarou, seus olhos transmitindo uma sinceridade que desarmou Isabela. Ele sabia que aquelas eram as condições dela, e ele as aceitava plenamente. Rafael: aceito todas as suas condições, Isabela. E mais, quero trabalhar lado a lado com você nisso, como parceiros reais. Não apenas em um projeto, mas em uma missão de vida que vai além de qualquer dinheiro. Eu te garanto que o propósito social será a nossa principal métrica de sucesso. Aquelas palavras, missão. Era o que sempre a movia, o que a mantinha de pé em seus momentos mais difíceis. A visão de um futuro onde sua mãe e tantos outros pudessem ter uma vida melhor. A parceria não era apenas profissional. Era uma chance de construir algo verdadeiramente significativo juntos. Algo que pudesse não apenas curar doenças, mas também as feridas abertas do passado. Isabela estendeu a mão, não para um aperto de negócios formal, mas em um gesto que sela um novo capítulo, uma nova chance. Isabela: feito. Nos meses seguintes, a parceria entre a Flora Futura e a Nova Aurora floresceu de uma forma que superou todas as expectativas. Isabela e Rafael se tornaram uma força imparável, trabalhando lado a lado por longas horas, compartilhando ideias, superando desafios científicos e burocráticos. Ele demonstrou sua mudança não com palavras, mas com atitudes. Dedicação incansável, apoio incondicional e uma presença constante que Isabela nunca mais imaginou ter. Ele estava ali, presente em cada vitória e em cada obstáculo, seu comprometimento inabalável. A cada visita à Dona Ana no hospital, Rafael acompanhava Isabela, conversava com sua mãe com uma gentileza e paciência que a surpreendiam, mostrando-se genuinamente interessado em cada detalhe de seu progresso. Aos poucos, as barreiras que Isabela havia construído ao redor de seu coração foram caindo, tijolo por tijolo. Ela via o homem que Rafael havia se tornado, maduro, comprometido e com uma compaixão que transcendia a ambição que ele havia buscado no passado. Ele a ouvia de verdade, a apoiava e a admirava. Uma noite, após um dia exaustivo de experimentos bem-sucedidos e uma visita esperançosa à Dona Ana, eles estavam sozinhos no laboratório da Flora Futura. As luzes baixas, apenas o zumbido suave dos equipamentos preenchendo o silêncio. Rafael e Isabela analisavam os últimos resultados do composto bioativo para a doença de Dona Ana. Os dados eram mais do que animadores. Eram um milagre em potencial. A pesquisa de Isabela, agora com os recursos e a equipe da Nova Aurora, avançava a passos largos. Rafael: os resultados do tratamento da sua mãe são os mais promissores que já vimos, Isabela. Não é mais uma esperança distante. É uma realidade próxima. Acho que vamos conseguir. E muito em breve. Isabela virou-se para ele, os olhos marejados de emoção e gratidão. Uma mistura de alívio e uma alegria profunda. Ela sentiu que o mundo dela, que por tantos anos girou em torno de sua dor e de sua mãe, estava finalmente se abrindo para a luz. Isabela: eu não sei como te agradecer, Rafael. Por tudo. Por acreditar em mim, na Flora Futura, na minha mãe. Por não ter desistido de mim. Ele colocou a mão suavemente no rosto dela, e o toque elétrico trouxe à tona todas as emoções reprimidas, o carinho
e o amor que nunca realmente se apagaram. Seus olhares se encontraram, e não havia mais dúvidas, nem mágoa, apenas a profunda certeza de um amor redescoberto, mais forte e maduro do que nunca. Rafael, você não precisa agradecer. Eu só quero que você seja feliz e que a gente tenha uma segunda chance. Não apenas no trabalho, mas na vida. Na nossa vida, Isabela. Os olhos de Isabela fixaram-se nos dele, e ela viu a sinceridade, a vulnerabilidade e o amor profundo que ele não mais conseguia esconder. A mágoa do passado ainda estava lá. Uma cicatriz, mas não mais uma ferida aberta. O amor e a paixão, há muito adormecidos, despertaram com uma força avassaladora, como um jardim que desabrocha após um longo inverno. Isabela. Rafael. Ele se inclinou lentamente, e seus lábios se encontraram em um beijo terno, que carregava o peso de 9 anos de saudade, arrependimento e a promessa de um futuro repleto de possibilidades. Não era um beijo impulsivo, mas um beijo de reconhecimento, de perdão, de reconciliação e de um amor que havia amadurecido nas provações do tempo. O amor de Isabela e Rafael floresceu intensamente em meio ao aroma de plantas no laboratório e ao zumbido da alta tecnologia que os unia. Eles se tornaram inseparáveis, a parceria profissional se transformando em uma paixão avassaladora e um compromisso profundo. As cicatrizes do passado foram, aos poucos, curadas pela dedicação, pelo carinho, pela paciência e pela comunicação honesta que um dedicava ao outro. Rafael se esforçou incansavelmente para reconquistar a confiança de Isabela a cada dia, mostrando com ações, e não apenas com palavras, que o homem que a deixou para trás não era mais quem ele era, e que ele havia aprendido com seus erros. Dona Ana, a mãe de Isabela, foi a primeira paciente a receber o tratamento inovador desenvolvido pela Flora Futura e impulsionado pela nova Aurora Tecnologia. As melhoras foram mais do que notáveis. Foram para a família um verdadeiro milagre. Os tremores diminuíram significativamente. A coordenação motora melhorou a ponto de Dona Ana conseguir segurar um copo sozinha novamente, e sua memória, que parecia se esvair, começou a dar sinais de recuperação, permitindo-lhe reconhecer rostos e relembrar momentos. A alegria de Isabela era indescritível, e Rafael estava ao seu lado em cada consulta, em cada sessão de fisioterapia, celebrando cada pequena vitória como se fosse sua própria. A história do bioativo, agora conhecido e patenteado mundialmente como Renova Essência, ecoou pelo Brasil e além fronteiras. A iniciativa da Nova Aurora e da Flora Futura de garantir o acesso ao tratamento para famílias de baixa renda, através de parcerias com o sistema público de saúde e fundações, transformou a empresa em um ícone não apenas de inovação tecnológica, mas de responsabilidade social e humanitária. Isabela e Rafael, juntos, eram a prova viva de que a ciência pode caminhar de mãos dadas com a compaixão e o propósito de vida. Em uma tarde ensolarada, em meio aos campos de pesquisa da Flora Futura, um verdadeiro paraíso verde com lavandas aromáticas e diversas ervas medicinais, Rafael surpreendeu Isabela com um pedido de casamento. Não foi grandioso em termos de ostentação, mas íntimo, significativo e repleto da promessa de um futuro compartilhado, no lugar que representava a paixão de ambos e o florescer de seus sonhos. Rafael. Isabela, meu amor, eu te deixei uma vez por medo, por inexperiência e por um peso que não soube carregar sozinho. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, me trouxe de volta para você, para me mostrar que o maior sucesso não está em impérios ou em contas bancárias, mas no amor que a gente constrói e cultiva todos os dias. Você me fez ser um homem melhor, Isabela. Me fez ver o verdadeiro sentido da vida. Me dá a honra de viver uma nova aurora ao seu lado, para sempre, construindo um futuro de amor e impacto? Isabela, com lágrimas nos olhos, que agora eram lágrimas de pura felicidade, e um sorriso radiante que iluminava seu rosto, aceitou. Aquele era o seu final feliz, o renascimento de um amor que havia resistido ao tempo, às adversidades e às incompreensões. Eles se casaram em uma cerimônia simples e emocionante,
com a presença de seus pais. Dona Ana, agora com a saúde mais estabilizada, testemunhando a felicidade da filha, amigos e colegas que, ao longo dos anos, testemunharam o amor que floresceu das raízes mais profundas. A vida luxuosa de Rafael agora tinha o calor e o sentido que o sucesso jamais pôde preencher sozinho. O vazio dentro dele foi preenchido pela alegria de compartilhar a vida, seus sonhos e seus propósitos com a mulher que ele amava. A história de Rafael e Isabela, que começou com uma escolha dolorosa e um reencontro inesperado, tornou-se um testemunho de que o amor verdadeiro, quando regado com paciência, persistência, honestidade e um propósito maior, pode florescer mesmo nas cicatrizes do passado, reescrevendo o destino com um final feliz e apaixonado. Eles construíram não apenas uma família e um lar, mas um legado de esperança e inovação que transformou a vida de muitas pessoas, provando que, às vezes, o caminho mais tortuoso é o que nos leva ao amor mais verdadeiro e duradouro, aquele que realmente importa.